Oi, gente, mais uma vez, professora Sheila. A gente vai hoje de Sociologia, capítulo 10, Política, Poder e Estado, página 204 a 232. Quantidade de gente está assistindo aí, pouca, hein? Não tô gostando dessa adesão, não. Vambora assistir os vídeos, né? Colocar quem está assistindo, colocar o nome, fazer as perguntas e a gente se encontra no Zoom, hein? Tô lá na minha casa abrindo meu espaço para vocês, para a gente poder trabalhar da melhor forma possível. Ah, acho bom. Bora lá, gente. Política, poder e Estado. Bom, quando a gente vai falar de política, a gente tem uma sensação, claro, né, isso não para todo mundo, mas, grosso modo, as pessoas têm uma sensação de que a política é isso aqui que a gente está vivendo apenas, né? E, na verdade, filosoficamente falando, apesar da gente estar em sociologia, nós temos filósofos que primam e se debruçam em prol de um pensamento político, né? Então, a gente vai considerar a questão da política, a gente vai passo a passo, como que a gente vai destrinchar esse capítulo 10. A gente vai colocar o que é política, o que é poder e o que é Estado. Num primeiro momento, a gente vai colocar a política como um pensamento central. A gente vai falar um pouquinho e aí rememorar a política a partir de um pensamento aristotélico, quando Aristóteles vai diferenciar ali política e ética, né, num sentimento bem, numa forma, numa preposição de pensamento diferenciado do que a gente imagina hoje, mas que dá para a gente fazer uma analogia do atual momento político, tanto brasileiro quanto fora, né? Quem entende um pouquinho mais de política exterior, mas não é o caso, só que para a gente poder entender o que seria a política para Aristóteles, o que seria a ética e o que seria essa política hoje, ok? Então, para a gente poder ter mais ou menos uma noção. Então, vamos lá. Política é algo relacionado com grupos sociais que integram a polis. A polis, ela é o conceito das cidades antigas, ok? Das cidades gregas. Algo que tem a ver com a organização, direção e administração das nações ou estados. Quando a gente fala que a política é algo relacionado com grupos sociais que integram a cidade, ou seja, a polis, a gente está dizendo que esses grupos sociais se acabam interagindo em prol e agindo em prol da polis, ou deveria ser dessa forma, e aí de uma maneira global, de uma maneira geral, não para determinados grupos ou nichos, ok? Lembre do cidadão político de Aristóteles, distintos entre ética e a busca pelo sumo bem, e a política era para aqueles que já estavam prontos por serem cidadãos éticos. Como que o Aristóteles ele vai primar a ideia de ética e política? Tá aqui, mas antes disso a gente vai começar a falar. O Aristóteles apregoava que o cidadão político anterior, ele deveria ser um cidadão ético. Um cidadão ético, para Aristóteles, era um cidadão que primava pelo sumo bem. Esse sumo bem, ele pautava 3 ideias importantes. Quem era esse cidadão que poderia estar pronto para fazer política? O mesmo cidadão que anterior passou pelos 3 estágios de um cidadão ético. Que estágios são esses, Sheila? Ele tem a busca do sumo bem. Esse sumo bem é pessoal, tá? A respeito a ele, diz respeito a ele, numa plenitude, e automaticamente essa plenitude, nesses 3 estágios, ele torna-se um cidadão ético e só assim ele estaria pronto para fazer política, para se integrar à polis, aos grupos que primavam pela organização da polis. A política, então, desde das épocas mais remotas, e aí quando a gente está falando das cidades gregas, a gente está dizendo que para Aristóteles, só se faz política o cidadão que já olhou, que já cuidou, que já se primou numa concepção
ética. Bom, ética em Aristóteles é a busca do sumo bem pessoal. A ela se dá mediante 3 fatores. Então, Sheila, já que que a ética aristotélica é a busca do sumo bem e é um bem pessoal, então tudo que eu fizer para mim tá tudo certo. Não. Existem 3 princípios. Esse cidadão que busca o sumo bem, ele é um cidadão racional. Ele pauta pelo fator da razão. Essa razão é consciência intelectual, equilíbrio, consciência intelectual, estudo e conhecimento. Quem é esse cara racional para o Aristóteles? Esse cara que busca o sumo bem, ele é racional porque ele tem uma consciência intelectual. Essa consciência intelectual que está pautada para os estudos e é um homem que é pautado para o conhecimento. Então, esse cara que é racional, ele é um cara que aprende e tudo que ele aprendeu fica guardado para ele? Não. E tudo que ele aprendeu já tá bom, já tá ok? Não. Ele é um cara que busca o conhecimento dentro de uma concepção de consciência intelectual, dentro de uma concepção de estudos, dentro de uma concepção de conhecimento. E aí a gente para analisar que uma concepção racional, intelectual de estudo e de conhecimento, ele não se estagna. Ninguém sabe tudo de tudo no mundo, desde os gregos até hoje. Sempre vamos ter um ponto grande de interrogação. E o grande barato da própria filosofia, da própria sociologia e das preposições epistemológicas, porque a epistemologia ela tem é exatamente o que é um conhecimento científico, o grande barato é não saber de tudo. O grande barato não é a resposta, o grande barato é a pergunta. A partir do momento em que eu questiono, eu posso muito mais conhecer. Agora, se eu não questiono nada, se nada tem pergunta para mim, se nada tem questionamento para mim, eu sou um ser que estou abastado daquilo que eu já sei. E, na verdade, eu fujo dessa primeira concepção aristotélica que é do sumo bem pessoal, um ser racional. Esse homem, ele é racional. Bom, segundo tópico, mediante esse fator do sumo bem aristotélico, para que esse homem seja um homem ético, ok? Justa medida. Eu vou colocar o justa medida para o terceiro, vou passar para a eudaimonia. Depois eu falo da justa medida. Esse homem aristotélico, que é o homem que Aristóteles vai dizer que para fazer política ele primeiro precisa ser ético, esse homem ético ele está buscando o sumo bem. Para buscar o sumo bem, ele precisa ser um homem racional. Automaticamente, esse sumo bem está na busca da eudaimonia, o bom daimon, um bom demônio dentro de você. Há um espírito que paira o homem, ok? Independente de religiosidade, está falando que há um espírito humano, que é um bom daimon, que é essa necessidade do bom espírito, boa entidade, bom demônio, que nos guia ao caminho da felicidade. Eudaimonia, Sheila, grosso modo, felicidade. Esse homem aristotélico, esse homem ético aristotélico, ele busca o sumo bem pessoal, porque ele busca a eudaimonia, ele é racional. Oba, então eu posso fazer o que eu quiser, porque o homem aristotélico é um homem que busca o sumo bem pessoal. Ele é um homem que busca ser feliz. Qual é a segunda que eu falei que eu ia pular? Justa medida. Ou seja, ele tem bom senso, equilíbrio e prudência. Então, ele não sai por aí dizendo, e daí? Quantos mortos? Qual o problema? Se o outro não tem onde dormir, se o outro está doente, se o outro morreu. Esse não é um cidadão aristotélico. Ok? Me faço entendida? Então, justa medida.
Se para fazer política em Aristóteles o sujeito tinha que ser ético, para ser ético ele tinha que cumprir nele esses 3 fatores. Ele é racional, ele busca a eudaimonia e ele está o tempo todo em justa medida. Que seria essa justa medida, Sheila? Bom senso, equilíbrio e prudência. Eu preciso saber até onde eu posso e até onde eu posso avançar, até onde eu posso brecar, parar. Beleza? Bom, política. Enquanto a ética em Aristóteles é a busca dos valores individuais, a política aristotélica, ela é a pronúncia dos valores coletivos. Então, o homem ético em Aristóteles, ele se preocupa com ele. Quem é esse cara ou como que se compõe a política aristotélica? São homens que se preocupam com eles, pautando razão, eudaimonia e justa medida, e automaticamente eles se reúnem para cuidar da polis, cidade-estado, ok? A política é a condução e veículo do bem comum, ou seja, da coletividade, tá? Só se faz política para Aristóteles se o cidadão for ético, segundo a ideia de ética, ok? Dúvidas, Zoom, escrevam tudo que a gente vai tirando as dúvidas lá, ok? Vamos lá. Bom, o poder. Quando a gente fala na relação de poder, tanto para a filosofia quanto para a sociologia, a gente vai entender que poder é força, ok? E o poder político é a força que o Estado detém para controlar o comportamento de uma coletividade humana, a fim de garantir determinadas relações sociais. Então, quando eu tenho poder, automaticamente eu tenho força. E o poder político é essa força que o Estado, enquanto condição corpórea, tem a partir de controlar o comportamento de uma coletividade. O Estado é uma instituição composta de território, população e governo e possui mecanismos para regulamentar as relações de uma sociedade. E os tipos de Estado no mundo contemporâneo a gente tem o monárquico, parlamentar, republicano, teocrático e ditatorial, ok? E o Estado possui o monopólio da força para cumprir a lei. Isso a gente vai entender e, às vezes, se deparar com o abuso, né, de poder diante do Estado. A gente também se depara com isso. E o Estado democrático guia-se por uma Constituição e impõe-se pela sua vontade em nome da segurança da sociedade que se representa. Em estados totalitários, ou seja, não democráticos, o poder é centralizado na figura do ditador. A figura do Estado, e aí a gente vai entender isso em Hobbes, que a figura do Estado, ela é uma figura grande, logo uma figura que tem um poder também. Só que ela não pode se valer dessa figura grande, uma figura de poder, uma figura de força, para usar isso como um monopólio de força para cumprir a lei. Por isso que Aristóteles já fala, Sheila, você está misturando e tal. É para que a gente entenda filosoficamente o que a sociologia e o que a condição atual mostra para a gente. Por isso que Aristóteles já pregoava isso antes, lá no início, lá nos primórdios, que o cidadão, para fazer política, tinha que ser um cidadão ético. E quem era esse cidadão ético para Aristóteles? Um cidadão que primava pelo sumo bem e que ele era racional, que ele buscava a eudaimonia, a felicidade, mas ele era um cara de justa medida. Talvez o que falta para a gente hoje, nos cidadãos que estão completando e exercendo a política, seja esse comprometimento de ética aristotélica. Só está faltando uma coisa, talvez, justa medida. Porque felicidade está todo mundo feliz, né? Os que estão aí governando, né?
tá feliz. A gente aqui que sofre um cadinho, né? Sofre, assim, com uma coisinha ou outra, mas o povo lá tá feliz. Para eles tá tudo certo. Mas vamos... Eu falei que eu não ia falar, mas é difícil. Bom, gente, avançando. Estamos entendidos quem é o cidadão ético para Aristóteles, quem é o cidadão que pode fazer política para Aristóteles, qual é a força, passando de Aristóteles, qual é a força que o Estado tem, qual é o poder que a gente tem, que o Estado tem, quais seria essa questão de abuso de poder e por aí vai. Bom, política, poder e Estado. Aí a gente vai para entender algumas concepções antes da gente falar dos teóricos contratualistas, e um deles é o Hobbes, que vai inaugurar essa ideia do contratualismo também. A gente vai ter a forma de conceituar o absolutismo, que é a teoria política que defende alguém, né? Em geral, um monarca. Então, tem a figura do absolutista, né, do rei, o absoluto, né, que tem o poder, né, dependendo de um órgão ou de outro, mas ele tem o poder. O contratualismo, a gente entende a doutrina cujas origens remontam à filosofia grega, que adquiriu a importância teórica e política somente no pensamento liberal moderno, que consiste a sociedade humana e o Estado originados por um acordo ou contrato estabelecido entre cidadãos autônomos, valorizando desta maneira a liberdade individual, em detrimento da autocracia ou dos excessos de ingerência estatal. O contratualismo, em teses e linhas gerais, ele seria um acordo entre quem manda e quem obedece. Só que o Hobbes, ele, apesar de ser um teórico contratualista, ele era absolutista. Então, ele tinha a ideia de que, sim, tem que ter um contrato aí para colocar todo mundo, para situar o cidadão na dele. Ó, cala a boca, fica quietinho, tá tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que esse contrato ele tinha que estar numa premissa maior a partir do rei absolutista, ou seja, de uma ideia absolutista, de alguém que manda. E ele vai escrever isso no momento, o Hobbes, ele está falando tudo isso num momento de guerras, num momento onde o rei poderia perder a cabeça, as revoluções estavam acontecendo, e o Hobbes vai falar que existe no homem um estado de natureza, e que automaticamente esse estado de natureza do homem, ele é um selvagem, e automaticamente esse homem também ele tende à guerra, ele tende à violência, ele tende para buscar, para primar esse lado ruim que é do humano. A gente agora está falando de Hobbes, tá, gente? Está falando de Thomas Hobbes. E ele vai escrever a sua obra, e aí qualquer figura, né, da obra Leviatã, você vai ver o Leviatã como um monstro, né, um ser primitivo, né, que sai de dentro dos mares com cedro de justiça na mão, e o corpo do Leviatã é formado por pessoas, e ele rege a cidade, ele rege toda a cidade. A obra O Leviatã, e aí essa figura, essa charge ou essa pintura da figura do Leviatã, mostra que o Leviatã formado por pessoas é esse corpo corporativo do Estado, mas com um único poder que seria desse absoluto, que seria o rei, mas num contrato social para que venha domar os demais cidadãos, que por estado de natureza não têm condição de reger suas próprias vidas, sendo que eles estão abaixo do próprio Leviatã, que é esse corpo do rei absolutista. Então, como que seria esse contrato? Os que estão abaixo, que têm a sua estado de natureza, deveriam entender que é o Leviatã, é a figura do rei, o absolutista que manda em tudo. E eu não posso falar aquela palavrinha. Bom,
Teóricos contratualistas como Hobbes, que mesmo defendendo o absolutismo, propõem um contrato social que permite o governo sobre os homens, um governo dos homens sobre os homens. Olha a figura do corpo do Leviatã, que é essa figura toda, eu não coloquei aqui não. A figura do corpo do Leviatã formada por várias pessoas, ó, que permite o governo dos homens sobre os homens, por meio do Estado, figura do Leviatã, impedindo a volta do homem ao estado de natureza e ao caos social. Para Hobbes, o próprio estado de natureza humano, ele leva o homem à guerra e ao caos social, ok? O Hobbes, sobre o Leviatã, em 1651, o estado de natureza do homem seria um caos para o Estado, ok? Essa condição natural do homem, que está boa de briga, que é bom mesmo para tiro, porrada e bomba, isso seria um caos para o Estado. Por quê? Porque ainda havia condição absolutista, ainda havia força em número, porque poderia decapitar lá os reis todos, ok? Tinha essa força, né, em quantidade, mas o poder ainda era do monarca. Bom, aí tá, o Estado. Logo, esse homem é uma ameaça permanente na sociedade, pois são inclinados à violência. Por isso, a necessidade de se manter o contrato social, que gera o Estado gera o Estado como um poder visível de um grande indivíduo artificial. Que seria esse grande indivíduo? O Estado. Como seria essa visão artificial? Olha a figura do Leviatã. A obra, o Leviatã, tem essa figura na capa. E tem também charges com isso. Eu não consegui pegar uma que coubesse aqui do jeito que eu queria, então eu vou tentar fazer isso para o Zoom para a gente colocar lá. Beleza? A partir disso, a gente tem para ele que é dele a fala que o homem é lobo do homem, correto? Então, essa é uma das concepções, ok? O próprio homem é a sua própria maldade. Não vamos esperar um demônio que venha, não vamos esperar alguma coisa, né? Às vezes o próprio governante é o lobo que vai, né? Pegar as ovelhas tudo, que somos nós tudo, né? Eu não queria falar, mas é difícil não falar, né? Titia sabe disso. Bom, e o contrato social surge como a ideia que pode melhor, mais precisamente, governar a cidade, as pessoas. E no caso de Hobbes, ele diz que o poder deve estar nas mãos do absoluto. Quem é esse absoluto? O Estado. E numa figura mitológica, no Leviatã, que é o próprio Estado. Ele só estava escrevendo uma obra para fazer uma analogia, tá? O soberano, o rei. Logo, a obra, o Leviatã. Essa figura dominadora para conter o estado de natureza dos homens. Estado com letra minúscula, situação da pessoa, condição. Estado com letra maiúscula, essa corporatividade, esse poder, Estado-território, ok? Dos homens. Sendo os homens agora regidos por regras, normas e leis, contratualismo, e também a figura do Leviatã soberano, Estado absolutista. Então, em linhas gerais, tem lado positivo e lado negativo. Óbvio que quem é o teórico que está pregando aqui, que é o Hobbes, ele está meio que mordendo e assoprando. Por que ele morde? Porque ele é a favor do absolutismo. Por que ele assopra? Porque ele fala que precisa ter um contrato social. Mas esse contrato social é em prol de quem? Ainda do absolutista, do rei. Por quê? No momento onde os homens pequenos se rebelavam para, decepar a cabeça dos reis. Não era isso que estava acontecendo? Vocês de história sabem disso, né? Todo mundo. Então, nesse momento, o Hobbes ele entra com uma sacada muito importante. Fazendo um paralelo, todos nós, e aí eu vou falar a nível bem psíquico, todos nós queremos um pai para tomar conta, para cuidar da gente, para dizer para a gente o que a gente deve fazer. Todo mundo, isso é psíquico, isso está dentro de uma lei freudiana, ok? Todo mundo quer um pai ou uma mãe para tomar conta.
Então, de certa forma, não aprendemos a fazer política. Não somos o cidadão aristotélico que prima primeiro a ética numa concepção subjetiva. Não sabemos o que é razão pessoal, não sabemos o que é a eudaimonia, que é a felicidade pessoal, e não temos justa medida. Então, na hora de votar, a gente vota naquele que fala assim, vou acabar com isso daí, vou resolver aquilo ali, vou tomar conta disso tudo, tá ok? E aí a gente espera e deposita nesse outro toda a nossa vontade de ser feliz. A gente não deposita na gente, a gente deposita no outro o desejo de ser feliz. E aí a gente elege aquele que a gente acreditou que ia dar certo. E aí, independente se são duas letras ou se são outras letras, né? Porque as duas letras vermelhas também trouxeram muito problema. Gente, a política sempre vai trazer. A gente só precisa aprender a ler, fazer uma leitura política, histórica, geopolítica, história, filosofia, sociologia, né? E parar de brigar até com o colega. Coitado do colega, porque vota duas letras e o outro vota outras letras, né? Para sempre Brasil feliz, Deus acima de todos, de todo mundo. Porque nós queremos um pai. A gente não quer um político, a gente quer alguém que pegue a gente no colo. É só isso que a gente quer. E a gente não sabe escolher. Por isso, Aristóteles diz, antes de fazer política, seja ético. E aí vocês sabem o que é a ética e o que é a moral, porque a gente já explicou, né? Para Aristóteles, quando ele convida o sujeito a ser ético, ele está chamando o cara para ser moral, tá? Por isso, mas para ele era ética. Só o sujeito ético pode fazer política, gente. É só olhar isso. Da próxima eleição, vasculhe até as cuecas do cara, tá? Para a gente poder ter certeza em quem a gente está votando. Ou, enfim. Bom, prosseguindo, a gente está aprendendo a crescer. Sabe, Adriana? A gente está aprendendo a crescer, a gente está aprendendo a fazer política, a gente está aprendendo muitas coisas. Inclusive, gente, vou abrir um paralelo aqui, eu ia deixar para falar no final, mas inclusive, eu ia colocar, não coloquei, mas inclusive, assistam a live da Gabriela Prioli com a Anitta. Perfeita live. Eu já disponibilizei também na minha timeline do Facebook. A Gabriela Prioli, ela é professora, jurista, advogada e ela está compondo o Mundo Pós-Pandemia na CNN. A Gabriela Prioli dá uma aula de política para a Anitta. E eu já era apaixonada pela Anitta, estou mais apaixonada ainda, né? A Anitta falou, olha, eu não sei, você me ensina? E ela fala de uma maneira linda, e ela toma uma taça de vinho, já cortaram a taça de vinho, eu vi na íntegra, né? Já cortaram a taça de vinho da Gabriela Prioli. Mas ela fala com uma grandeza, de uma simplicidade sobre política, e em contrapartida, a Anitta fala, não sei, meu ensino era público, eu não aprendi, você me ensina? E assim, de uma simplicidade, falando sobre política. E vai ser uma série de lives, inclusive ela vai colocar o que é direita, esquerda, e a gente vai, à medida que eu for assistindo, eu vou publicando lá. Assistam, Gabriela Prioli, uma live com a Anitta, falando sobre política, ok? Ela fala dos 3 poderes e tal, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje também. Bom, gente, partindo disso, a gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil, sobre política. Não vou falar da Primeira República, República Velha, nada disso. Eu não vou entrar na área de outros professores, tá? Mesmo porque a gente vai chover numa olhada, é um assunto que vocês já sabem, é um assunto que os nossos professores são maravilhosos, já passam pra gente. Então eu fiz recortes pra gente poder avançar num olhar tanto sociólogo quanto filosófico, ok? Então a gente vai falar a nível de Brasil, Estado democrático. Guia-se por uma Constituição legitimamente promulgada.
e impõe-se pela sua vantagem em nome da segurança da sociedade que representa. Então, a gente tem uma Constituição que ela é legitimamente promulgada. A nossa Constituição é a nossa CF de 1988, tá? Então, vamos lá. O Estado, enquanto instituição, possui obrigatoriamente exigências para manter a democracia, e são elas. Então, vamos lá. A partir da página 202, a gente já começa a visualizar como que se compõem essas condições de Estado democrático. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui 4 ideias que estão lá na nossa página. Não passividade dos cidadãos nos assuntos políticos. Bom, a nossa Constituição, para que ela seja obrigatória, o Estado enquanto instituição, quem é o Estado? Eu e você. Território composto de quem? De pessoas. Então, nós moramos no Rio de Janeiro, nascidos ou não aqui, mas temos residências aqui, somos a figura também do Estado, ok? Que nos governa a partir do governador que a gente tem e aí as instâncias acima que a gente tem, ok? Mas nós somos quem? A composição também desse Estado, enquanto cidadão e enquanto alguém que tem voz e vez, exceto as minorias, que foram a aula que a gente deu a aula passada, tá? Mas vamos lá. O Estado, enquanto instituição, possui obrigatoriamente exigências para manter a democracia. E são elas. Primeiro, vamos colocar, não passividade dos cidadãos nos assuntos políticos. Então, é mais fácil que eu escolha 2 letras ou 2 números e boto a responsabilidade nesse pai que vai tomar conta de mim, do que eu me colocar ativo. Qual é o contrário de passivo? Ativo. Então, o que ele está dizendo? Não passividade dos cidadãos nos assuntos políticos. Então, requer uma necessidade de ação nos assuntos políticos. Não sei política, assista a live da Gabriela Prioli, já ajuda. Assista a minha aula. Leia o material do curso, ok? Leiam os meus slides, pesquisem. Agora aproveita que está em quarentena, pesquise, é importante. Rotatividade no exercício do poder, que garanta a exigência de uma oposição coerente e responsável. Rotatividade vai gerar, vai virar, vai mudar, há uma rotatividade. Que garanta a existência de uma oposição coerente. Que seria essa oposição coerente e responsável? Situação versus oposição. Situação é o que está hoje no governo, oposição é aquilo que não pensa como ele, mas que é coerente em seus pensamentos. Então, direita, esquerda, centrão, o que for, há uma necessidade de que haja uma oposição a essa situação vigente. Que situação vigente é essa? O governo, a presidência, a prefeitura. O que está hoje é a situação. O que está fora e que não pensa igual a ele é a sua oposição, independente de direita, esquerda ou centrão. Pensou diferente, é a oposição à situação vigente. Dúvida? Zoom. A gente troca uma ideia no Zoom. Ok? Porque aí cada pessoa vai ter uma forma de pensar ou uma dúvida específica. Bom, peraí, deixa eu beber uma aguinha, porque hoje eu tô bebendo menos água. Bom, partindo dessa rotatividade, ele coloca pra gente que a cultura aberta, em que determinados grupos detentores de meios de comunicação exponham posicionamentos sob diversos ângulos, e não apenas sob pontos de vista, ou seja, a liberdade de imprensa, independente de que lado seja. O Estado, enquanto instituição, possui obrigatoriamente exigências para manter a democracia, não passividade das pessoas, rotatividade, independente de situação ou oposição, cultura aberta, liberdade de imprensa. Globo, qualquer Globo, Record, CNN, liberdade de imprensa para falar, para divulgar e não para reprimir. Conflito. Sheila, conflito, sim. A partir dos conflitos saudáveis,
Ó, situação e oposição. Situação versus oposição. Direita, esquerda, centrão. O conflito ele se faz necessário para que a gente possa entender os lados. Quem já falava disso? E é um cara que é o PICA das galáxias na filosofia do direito e na política, o Kant. O que ele fala? O conhecimento pode ser tanto empírico, grosso modo, tá? Não é essa fala dele que Kant fala de uma maneira mais bonita, mais eloquente. Tanto pode ser empírico, quanto pode ser racional, epistemológico, ok? Porque é uma estética transcendental, é algo que acontece fora do homem, para além do homem, ok? E aí ele vai falar disso, que transcende, o saber transcende. Então, o conflito, uma vez que as opiniões podem ser divergentes, é a partir do conflito de ideias que uma sociedade se constrói e se solidifica em propósitos. Eu penso de uma maneira, sou situação, a oposição pensa de outra maneira, e se houver conflito no sentido favorável, saudável, e que as partes se integram, automaticamente a gente vai construir e solidificar em propósitos. E bons propósitos. Para quem? Para a polis. Para a cidade-estado, que é o que os gregos já falavam lá desde o início. Não é à toa que a gente estuda filosofia, não é à toa que a gente estuda sociologia, não é à toa que a gente estuda história, geopolítica, não é à toa. É para que a gente entenda. Numa concepção mais sucinta, o Estado é igual, população mais território mais governo. Compomos isso, somos isso. Não somos o Estado dos indivíduos sozinhos. Somos uma composição de população, cada um de nós, território, condição geográfica, ok? Margens geográficas e o governo, quem está acima. Não como o Leviatã, tá? Dessa maneira, como Hobbes falava, ok? Mas numa condição de Estado democrático de direito. Isso é um direito nosso, a democracia. Entender sobre isso é um direito nosso. Assista a live, bem legal, bem legal, bem legal. Bom, para a gente finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura política do Estado brasileiro. Eu ia falar do brasileirão. Estrutura política do Estado brasileiro. O Brasil saiu de uma monarquia pela história para transpor para a República e atualmente o Estado brasileiro. A República é presidencialista e democrática, e sua estrutura está alicerçada em 3 poderes. É dessa maneira que vamos entender as competências de cada um dos seus 3 poderes. A gente tem o poder executivo, né? Executa as leis, poder legislativo, vai condicionar ali as proposições das leis, e o poder judiciário, né? Que julga as leis. Vamos lá. Numa estrutura política do Estado brasileiro, a gente vai entender o poder executivo como? Ele é constituído pelo presidente da República e pelos ministros de estados, por durabilidade de 4 anos, com possibilidade de reeleição, seguindo as funções presidenciais. A gente encontra isso na página 211. O presidente da República não é a presidência da República. As pessoas não são maiores que suas funções públicas, segundo normas estabelecidas na nossa Constituição Federal de 1988 e seus artigos. Bom, uma coisa muito importante que a gente precisa entender é que o presidente da República não é a República. Embora grande parte tenha se colocado e feito por voto legítimo e legal, abre e fecha aspas, legítimo e legal, feito uma eleição ao senhor presidente da República, ele não é o nosso país. O presidente da República não é a presidência da República. As pessoas não são maiores que as suas funções públicas. O presidente da República não é maior do que a função que ele exerce. O presidente da República é menor que a função dele de gerir o país. Então, naquele momento, é aí que o Aristóteles entra.
para estar numa presidência, esse cara anterior deveria ser um sujeito ético, que pensa em si e compõe com o próximo. Bom, as funções presidenciais são administrar o Superior Federal, garantir a Constituição, sancionar, vetar, promulgar e fazer valer a publicação de leis, nomear relações com estados e estrangeiros. São só essas? Não. Na nossa Constituição Federal tem outras atribuições. Você está lá, você é ministro dele, não sabe? Vamos dar uma pesquisada, a gente pode fazer isso. A gente tem isso na página 211 e dá um Google. Constituição Federal, a gente consegue isso, tá? No site do MTE, que é do Trabalho, do ORG, da Organização do Brasil, a gente consegue, nos sites, a gente consegue isso numa boa. Bom, a partir disso, a gente vai entender esse poder executivo numa instância maior, mas que não faz nada sozinho. Uma instância maior, acima, que vem primeiro, mas não faz nada sozinho. Partindo disso, a gente tem o poder legislativo, que é composto do Congresso Federal, Câmara de Deputados Federais e o Senado. A Câmara Federal são 513 deputados federais distribuídos pelas unidades federativas. As atribuições e funções dos deputados federais são fiscalizar as contas da Previdência, os cartões, tudo como está saindo, tanto pessoal quanto do que vai acontecer. Pode fazer isso? Pode. Se faz ou não, não sei. Propõe projetos de lei, criam comissões parlamentares de inquérito, Câmara Federal. O Senado, 81 participantes do mesmo, e, para que a gente entenda, o Senado é composto por 81 participantes. E, primeiramente, para que a gente entenda o Senado, o presidente da Câmara está na terceira linha de sucessão da presidência da República. O presidente da Câmara do Senado, ele é o terceiro cara na linha de sucessão da presidência. Saindo hoje o nosso presidente, quem assume é o vice. Se acontecer alguma coisa com o vice precisa se ausentar, quem responde pelo país é o presidente da Câmara. Então, até para escolher o presidente da Câmara, é importante ter coerência, ser ético, porque são 3 pessoas numa linha de sucessão presidencial que vai gerir o nosso país. Ok? Então, o presidente da Câmara está na terceira linha de sucessão da presidência da República. Caso tenha necessidade, presidente, vice-presidente, presidente da Câmara. As atribuições dos deputados federais são: o Senado julga o presidente e os ministros por crimes de responsabilidade. Processa e julga os ministros do Superior Tribunal Federal, STF, e autoriza o Executivo a contrair empréstimos, autorizando assim o orçamento da União e cargos públicos. Grosso modo, o material da nossa página é o que vai trabalhar as competências, essas importâncias, atribuições de cada poder. E o Poder Judiciário é estruturado por órgãos como o Supremo Tribunal Federal, juízes federais, juízes eleitorais, juízes do trabalho e outros. O maior intérprete da nossa CF, da nossa Constituição de 1988, é o nosso Supremo Tribunal Federal, formado por 11 juízes nomeados pela presidência após a aprovação do Senado. Então, o presidente nomeia e quem aprova é o Senado, ok? Que julga e pode processar membros do Executivo e da Procuradoria da República por crimes de responsabilidade. É importante também citar a exigência e a importância do Tribunal de Contas, órgão regulador criado em 1891, olha quanto tempo, cuja principal função é auxiliar o legislativo, o poder legislativo, anterior ao judiciário, reprimindo irregularidades e abuso com dinheiro público. E aí tem uma lei de improbidade. Até esqueci de colocar a lei de improbidade aqui, que é todo o erro, o equívoco de funcionários públicos com o próprio dinheiro público também, tem a lei de improbidade. Esqueci de colocar o número aqui, mas depois no Zoom a gente troca ideia, porque não estava na pauta e agora eu lembrei que ela entra nessa condição a lei de improbidade entra aqui, a partir do Tribunal de Contas, quando há irregularidades e abusos com dinheiro público, ok?
Nossas considerações finais, eu coloco em linhas gerais o que é a política, para a gente poder rememorar tudo isso. Eu coloco que poder é força, e o poder político é a força que o Estado detém para controlar os comportamentos e a coletividade. O Estado é uma instituição composta tanto de território quanto de pessoas, né? E há esse poder também. O Estado é uma figura, ok? A pátria é o lugar onde o indivíduo nasce, tá? Por isso a gente tem muito essa condição... faltou agora a palavra... diáspora, né? Tem essa necessidade ainda da gente reparar os afrodescendentes, os judeus, porque são pessoas que têm essa necessidade de se entender enquanto pátria. A nação é formada por pessoas com idioma, valores, sentimentos e histórias comuns. Bom, a gente fica por aqui, assistam a aula, dúvidas a gente tira no Zoom, tamo junto, olha, aderência aqui tá? Para vencer. E aderência também no Zoom, hein? Quero ver vocês. Saudade, beijo, tchau, tchau.